Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Tiago Marques. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio. Eu que agradeço o convite. E para quem não te conhece, Tiago, quem é o Tiago Marques? O Tiago Marques é várias pessoas numa só e também tem comportamentos diferentes em locais diferentes ou em funções diferentes, por assim dizer. Mas basicamente é um rapaz de 30 anos, que já chegou à casa dos 30, infelizmente, foi muito rápido, demasiado rápido. É da cidade do Porto, a cidade mais bonita do mundo, que muito prezo e muito gosto. Já vivi fora e não há nada igual, nem gosto de ir para fora, gosto muito de estar aqui no Porto. Sou jogador de hóquei em campo, digo isto porque estamos aqui no grupo desportivo do Viso, que é o meu clube, e profissionalmente sou jornalista, trabalho no Porto Canal há 9 anos, há cerca de 9 anos. Eu já trabalhei noutros locais enquanto jornalista, já tive outras profissões, mas basicamente é isso. Duas áreas interessantes e duas áreas diferentes. A primeira vou-te abordar o hóquei em campo. Como é que tu vês o hóquei em campo? Porque não é uma modalidade muito falada em Portugal. E como é que nasce essa tua paixão pelo hóquei em campo? Sim, de facto não é muito praticada, já foi muito mais praticada, nunca foi uma das grandes modalidades do país, em termos de número de praticantes, mas já teve muitos mais praticantes, muitos mais clubes, infelizmente hoje em dia não. Há melhores condições do que no passado e parece que a subida das condições foi o decréscimo de clubes e de praticantes, mas pronto, isso é um caso de estudo, mas não para mim, de certeza. Como é que começou esta paixão? Através de raízes familiares, acontece isso muito. No hóquei em patins, que é a modalidade de hóquei, por assim dizer, mais conhecida em Portugal, também acontece. Aqui acontece, se calhar, muito mais, porque é uma comunidade mais pequena. O meu pai era jogador de hóquei, começou a jogar no Futebol Clube do Porto. Quando eu nasci, era jogador do Futebol Clube do Porto, aliás. Tem uma história curiosa, segundo ele, naturalmente, que eu não me recordo, que ele foi ver-me à maternidade no dia em que eu nasci e foi-se embora, depois, rapidamente, porque tinha jogo pelo Porto. Por isso, mesmo no dia em que eu nasci, houve logo a associação com o hóquei em campo, e neste caso também com o Futebol Clube do Porto, que tem a particularidade de agora ser o dono do Porto Canal, por isso também há essa ligação. No que diz respeito ao hóquei, foi um pouco por aí. Outros tios meus praticaram no Porto, inclusivamente, e noutros clubes, mas a mais forte ligação foi com o meu pai. O meu pai também foi a pessoa que durante mais tempo jogou desde que começou até eu começar, foi quando ele acabou a carreira dele, já bastante tarde. E a ligação que eu tinha, fui praticando outros desportos, hóquei em patins, handball, ténis, basquetebol, tudo e mais alguma coisa, futebol, naturalmente, como toda a gente quase que pratica, mas vinha sempre aqui, quando eram os jogos do meu pai, vinha ver, vinha a alguns treinos, não sempre, mas vinha a bastantes treinos, e estava aqui também com os filhos dos colegas do meu pai, que hoje em dia continuam a ser muitos deles meus amigos, são meus amigos desde essa altura, já há longos anos, e basicamente íamos brincando aí ao lado do campo, na altura pelado. Hoje em dia é um sintético, tem menos espaço para essas brincadeiras, mas ainda tem. E foi assim que foi crescendo. Chegou uma altura em que eu percebi que se calhar não ia a lado nenhum nas outras modalidades que fui experimentando e que gostava de facto de estar neste grupo com pessoas mais velhas. Quando eu entrei na equipa sénior, porque não tive nos escalões de formação, fui colega de equipa de colegas que eram da idade também do meu pai, ou mais jovens, mas tinham sido colegas do meu pai. Gostava muito de estar neste grupo, que é como uma família, por isso foi assim que me associei. Quais são as grandes diferenças que tu vês desta modalidade para o hóquei em patins? Não temos patins, primeiro. No hóquei em patins são 5 contra 5, no hóquei em campo tem duas vertentes. Tem a vertente de campo e de hóquei de sala, que é da mesma modalidade, por assim dizer. Em hóquei em campo são 11 contra 11, é muito parecido em termos táticos e tudo mais, e de algumas dinâmicas com o futebol, apesar de não ter fora de jogo, por exemplo.
mas de resto um guarda-redes e depois as táticas muitas vezes são semelhantes. Hóquei de sala é em pavilhão, aproxima-se muito mais ao hóquei patins em termos de número de jogadores, não dá para passar por trás da baliza, mas de resto tem mais pontos de ligação. Só se pode jogar com uma parte do stick e dá um gozo muito grande de praticar, porque é muito complicado correr, dominar uma bola, não com o nosso corpo, mas com um stick, neste caso, que acaba por ser algo exterior, externo ao nosso corpo. É um desafio enorme, por isso é que normalmente, mesmo as crianças, quando são expostas ao hóquei em campo, e acredito que também no hóquei patins espaço mesmo, gostam de experimentar, gostam de jogar. Depois, é claro, é preciso mais locais para praticar e etc, para haver mais gente também na comunidade. Eu achei piada porque quando eu era miúdo, nós fazíamos o hóquei na estrada, Exato. sem patins, e daí a minha curiosidade em relação ao hóquei em campo. Atualmente, quantas equipas é que disputam o Campeonato Nacional? É uma boa pergunta. O Campeonato Nacional Sénior, julgo que 8, principalmente entre o Grande Porto, do eixo Lousada até Espinho, Santa Maria de Lamas, e depois em Lisboa. Também tivemos algumas equipas no Nordeste Transmontano. Hoje em dia em séniores não há nos escalões de formação, mas em termos de séniores e séniores masculinos, é do eixo Lousada até Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira, e depois Lisboa. É por aí que estão com mais incidência até no norte do país. Em termos globais, com a formação e tudo mais, há mais equipas, há também mais equipas em Lisboa até, e de femininos, por exemplo, também. E também há no Nordeste Transmontano, em Mirandela, também houve já em Alfândega da Fé e em outros locais. Antigamente havia em muitos sítios, mas agora é mais ou menos por aí. Vocês, quantos treinos é que fazem por semana, para ter uma ideia? Difere de equipa para equipa. Nós no Viso treinamos 3 vezes por semana. Esta época é a primeira vez que o fazemos, porque o projeto é mais ou menos recente e naturalmente que começamos com uma idade média na equipa muito elevada, de pessoas que jogavam muito e sabiam muito bem jogar, mas já não tinham a disponibilidade que os mais novos têm. Então muitas vezes tínhamos 2 treinos e muitas vezes eles vinham só um ou nem vinham a nenhum. Entretanto, como a equipa foi-se renovando e nós agora, porventura, se não temos a mais jovem, temos uma das mais jovens garantidamente, porque os nossos atletas mais velhos não são assim muito velhos comparativamente com alguns de outras equipas, e os mais novos são bem mais novos. Temos um jogador, por exemplo, que para já só treina, mas que poderia jogar à vontade na equipa sénior com 14 anos, e temos vários com 16, etc. E como temos muita gente nova, o ano passado, por exemplo, com 2 treinos por semana, tínhamos muita gente nos treinos, uma média de 17 jogadores nos treinos, o que para a nossa realidade é muita gente. E então, neste ano, para dar um salto também qualitativo, passamos para os 3 treinos por semana. Surgem-me 2 questões interessantes, que uma tem a ver com qual é a idade que normalmente um jogador dentro dessa área termina, e se vocês têm muitas pessoas a aderir como público aos vossos jogos. Era bom. Tem crescido, não podemos dizer que houve uma fase aí complicada que não havia muita gente. Antigamente era um desporto de massas no sentido, não era um campo com 40 mil pessoas, mas se olharmos ao tamanho das bancadas do Sintético do Viso, por exemplo, e algumas um pouco maiores, tínhamos gente suficiente para encher os campos. Eram campos cheios na maior parte dos jogos grandes. Depois havia muitas cenas de pancadaria, muitos problemas desse género nos jogos, que depois também passavam para as bancadas, e isso afastou muita gente. Afastou muita gente que vinha assistir, afastou muita gente que jogava. E aí passou-se por um tempo negro, por assim dizer, porque muita gente se afastou da modalidade. Agora já não há essas cenas que havia, e estou-me a remontar, e não sou desse tempo, aos anos 80, é que havia muito esses problemas. Depois foi-se passando esse tipo de atitudes. Há aqui uns casos e ali, mas raros.
E agora está a voltar mais gente aos jogos. Não é muita gente, mas já está mais gente. Não me lembro da outra pergunta. A nível das idades. Idades. Quando é que um jogador pode terminar a carreira dele dentro dessa área? Pode terminar quando quiser, agora é cada vez mais difícil, porque nos pelados era muito mais fácil prolongar o tempo enquanto jogador, porque, segundo dizem, eu lembro-me de jogar em pelados e em relevados de relva natural, mas foi só por acaso quase. Mas eles dizem que era muito mais lento o jogo e aí então era muito mais fácil de jogar para quem não estava tão bem fisicamente ou quem já não tinha tantas capacidades físicas. Hoje em dia o sintético é agressivo, é muito exigente. Eu nem sei qual é, o guarda-redes naturalmente que pode chegar a bastante mais velho ao final da carreira, cerca dos 40 anos, como no futebol, por exemplo. Um jogador de campo depende também da equipa onde joga. Se for para jogar para o título e ser muito utilizado e ser exigente, por volta dos 35, 36, para se calhar jogar à defesa, já começa a ser aí o fim do ciclo. Mas há jogadores, eu já nem sei, havia um jogador da Académica de Espinho, que é o Sr. Menezes. Ele deixou de jogar já para lá dos 60 anos, acho eu, enquanto sénior, mas também já não era alta competição, claro, nem nada, mas acho que ele até tem o recorde de longevidade, exatamente. A bola deste desporto como é? Comparativamente com a do hóquei em patins, porque a bola do hóquei é uma bola pesada. Sim, mas a nossa é mais pesada. E segundo parece dói mais. Eu nunca levei, levei porque eu já joguei hóquei em patins, mas mesmo assim eu acho que a de hóquei em campo é mais pesada e dói mais quando bate. A de hóquei em patins custa, também dói, como é óbvio, mas agora não sei especificar também o peso e etc. e as componentes, mas acho que a de hóquei em campo é mais dura. Para finalizar este tema do hóquei, o que é que o hóquei em campo te trouxe como valores? Trouxe quase tudo. Lá está, eu, apesar de ter praticado muitas modalidades enquanto miúdo, sempre fui acompanhando o hóquei através do meu pai, vinha aos jogos, vinha aos treinos, estava com as pessoas e mesmo em termos de vida foi muito, muito, muito importante para me formar como pessoa que sou hoje. Tive experiências que nunca teria se tivesse praticado o desporto. Fui jogar para fora do país, por exemplo, e só aí é uma experiência única. Fui sozinho, sem conhecer ninguém. Mas foste jogar o quê? Como profissional? Sim, nesse ano, fui só um ano, fui para Bilbao, no Real Clube Rolazeta, e eles estavam na primeira divisão de Espanha, que tinha lá os melhores jogadores do mundo, como o Jamie Dwyer, um australiano, o Santi Freixa, que era o melhor jovem na altura do mundo, entre outros, e não jogavam na minha equipa, eu joguei contra eles, tive de andar a correr atrás deles, basicamente, mas aí foi uma experiência única. Primeiro porque me dediquei nesse ano só mesmo ao hóquei, o que para mim já era muito diferente, e depois por tudo o que experienciei. E mesmo em termos profissionais, isso também me ajudou bastante. Praticar desporto, fazer parte de uma equipa, traz-te de valores diferentes. Olhamos muito mais para as coisas como uma equipa, para o trabalho em conjunto como uma forma de chegarmos a um objetivo, e tudo isso faz de mim uma pessoa completamente diferente, seguramente se não tivesse praticado desporto, por exemplo, seja o hóquei, seja outro qualquer. A nível do jornalismo, que foi o segundo tema que me falaste há bocado, como é que nasce esse teu bichinho pelo jornalismo? Ou foi-te imposto? Não foi imposto, e é uma excelente questão, porque eu, quando era miúdo, queria ou ser professor de Educação Física ou ser jornalista. Ou seja, estava condenado à nascença, porque tanto uma profissão como a outra não tem grande saída e não tem grandes condições laborais hoje em dia. Ou seja, estive sempre associado ao desporto, ao gosto pelo desporto, e sendo jornalista, queria ser jornalista especialista em desporto. Não jornalista desportivo, porque isso não existe, porque também não existe outros tipos de jornalistas, mas um jornalista que fosse especializado em desporto.
E isso basicamente foi quando cheguei ao 10º ano, com as físico-químicas e com as matemáticas, que eu deixei para outros e ainda fui para o 10º ano em desporto, passei de ano, mas sem grandes perspectivas de ter muito sucesso nos outros anos em termos de números e etc. Então passei para Humanidades, optei por ir para Letras e foi se calhar a melhor opção, não sei. Em termos profissionais, pelo que vejo, tanto os professores de Educação Física como os jornalistas não estão grande coisa, por isso vamos lá ver. Como é que tem sido esta tua experiência ao longo destes 9 anos, pelo que eu percebi? No Porto Canal. Isto há 9 anos, principalmente. Jornalismo antes. Comecei em imprensa no 1º de Janeiro, no Norte Esportivo, que já não existe. Acabei por também colaborar com o El Mundo Deportivo quando estive em Espanha, mas foi uma coisa muito residual e específica por causa do hóquei. E entretanto, quando voltei, para além de outras coisas, acabou por aparecer essa oportunidade do Porto Canal. É uma experiência diferente, nunca quis fazer televisão, o que parece um grande contrassenso, porque é o que eu faço todos os dias, mas a verdade é que quando eu estava a tirar o curso, e quem foi meu colega no curso sabe bem disso, nunca quis, aliás, nem rádio, queria a imprensa escrita, o jornalismo escrito, mas não havendo outras alternativas na altura, era preciso trabalhar e arranjar um emprego na área, foi o que aconteceu e acho que tive muita sorte, porque é um projeto do Porto Canal com o qual sempre me identifiquei, tanto na altura como agora, uma coisa regional, mas para toda a gente, e foi um crescimento constante que pretendo que continue, porque... Isto sempre na vertente do desporto? No início não. Ou melhor, eu quando entrei no Porto Canal era para fazer só parte da equipa de desporto, entretanto essa ideia, esse projeto dentro do projeto acabou por se diluir um pouco, então acabei eu e os meus colegas por fazermos tudo, desde política, desde sociedade a desporto, e entretanto, de há uns anos para cá, voltei, porque sempre foi esse o meu objetivo, sempre, nunca deixei de o dizer às chefias que era esse o objetivo e era essa também a minha vocação, pelo menos é o que eu acho, de me direcionar para o lado mais de desporto e pronto. Isto requer muitas horas de estudo da tua parte? Sim. Porque estamos a falar, não de desporto, uma modalidade, mas várias modalidades. No âmbito que trabalho agora, no Futebol Clube do Porto, acaba por resumir um pouco mais, porque não tenho de estudar muitas equipas, mas de facto há muitas mais modalidades e mesmo dentro do Futebol Clube do Porto acabamos por fazer o sub-15, sub-17, sub-19, que em termos globais não é muito habitual fazerem, por exemplo, as outras televisões. Mas sim, muito estudo, muito acompanhamento, estar sempre a par de tudo e temos de estar a par das equipas do Porto e das equipas contra quem o Porto vai jogar. Depois depende de cada pessoa. Para mim é muito complicado ir fazer uma reportagem de um jogo ou fazer um direto de um jogo e só preparar naquela altura o que acontece com a outra equipa. O Porto vamos acompanhando naturalmente no dia-a-dia, mas para mim acho que não me ia safar tão bem, por assim dizer. Então vou tentando acompanhar tudo, todas as notícias, sempre no telefone, porque agora com a internet no telefone é mais fácil, mas no computador é tudo mais, sempre a procurar saber tudo e para depois poder me preparar da melhor forma. Qual é a grande diferença que tu vês da televisão para a imprensa? Descrita. Sim. Há grandes... O jornalismo é todo o mesmo na sua gênese, não é? Mas há grandes diferenças. A forma como se comunica não tem muito a ver, porque escrever para alguém ler é diferente de que falar para alguém ver e ouvir. Tem as suas especificidades completamente distintas, mas os timings também se calhar são diferentes, há pressão em todo lado, mas os diretos se calhar pressionam mais do que se calhar o fecho de uma edição, porque, regra geral, um jornal fecha já durante a madrugada ou perto da meia-noite e muitas vezes nós na televisão temos de fazer uma coisa para o jornal da 1 e para o jornal das 8, se bem que agora os jornais também têm os serviços online que têm de estar a dar tudo na hora, mas na gênese o jornalismo é todo ele igual. Depois há pessoas que têm mais à vontade de falar e se expressarem, seja na rádio, seja na televisão, e outros é mais na escrita. Isso depende de cada um também. Eu digo isto porque é diferente nós escrevermos e está lá o nosso nome
Na rádio ninguém nos vê, na televisão há tudo, Há a junção de tudo. Há maior exposição, o erro paga-se mais caro, se calhar. Há situações que são complicadas de lidar, também a atenção que temos das outras pessoas é diferente e nem sempre é positivo, porque no fundo nós estamos a fazer a mesma coisa que um jornalista que escreve faz, não é? Apresentamos o nosso trabalho de forma diferente, mas é a mesma coisa. Mas sim, se eu me enganar, se eu cometer um erro, e vemos isso até no dia-a-dia na televisão, quando alguns comentadores criticam os clubes, por exemplo no futebol, criticam algo que foi dito, não sei o que mais, percebemos que é muito mais complicado errarmos em televisão, até porque também é mais visto do que uma gralha ou uma suposta gralha num jornal. Não desvalorizando ou valorizando uma outra coisa. O resto, claro. Qual foi a coisa mais bizarra que te aconteceu fora do Futebol Clube Porto? Em termos profissionais? Sim. Fora algumas que não se podem contar. Sim, lá está. Por isso é que eu não toquei Futebol Clube Porto, porque... Não, mas mesmo fora do Futebol Clube Porto há muita coisa que não se pode contar, não é? As situações mais bizarras, isso é uma boa pergunta. Isto, como não estava nada preparado, corremos este risco depois de ficarmos Alguma aqui. que te venha à mente? São muitas situações bizarras. Há aquelas questões do muito conhecido emplastro, que estamos nós em direto e aparece por trás, sempre a incomodar, sempre a fazer barulho, mas isto já não deixa de ser bizarro porque já é muito, muito usual. Mas acontece muitas vezes e eu acho que é bizarro porque é absolutamente caricato, mas as pessoas são assim mesmo. Quando estamos em reportagem no local, não em direto, mas para procurar declarações e tudo mais, há muita gente que se aproxima, vê uma câmara, aproxima-se, quer falar, quer aparecer na televisão ou quer dar o seu testemunho. Mas quando nós abordamos, e porque o temos de fazer, dizem, não quero falar, mas foi ali, foi aquilo, não sei o que mais. Ou seja, dizem tudo, mas sem quererem dizer. Mas depois também não saem dali, então há aquele compromisso entre as duas pessoas que é bastante bizarro e é bastante usual, porque quem faz esse tipo de reportagens, que um mero vox pop, como nós chamamos, passa por isso centenas de vezes e é absolutamente bizarro. Depois há um sem número de histórias de erros, há um sem número de histórias de abordagens caricatas das pessoas por diversas razões, há tudo e mais alguma coisa. Quais são os teus principais valores como jornalista? Não como pessoa, mas como jornalista. Até porque eles podem se enquadrar. Sim. Eu procuro ser sempre melhor hoje do que fui ontem, em tudo, e aí tudo se mistura. A minha postura enquanto jornalista, como enquanto pessoa, é isso que eu procuro sempre ser. Procuro pensar pela minha cabeça sempre e procuro sempre ser o mais correto possível, sendo que isso também é bastante ambíguo, é bastante discutível, porque o que é correto para mim pode não ser para as outras pessoas. O que é correto para mim neste momento pode não ser o correto para mim dentro de uma hora. Mas nós temos de tomar decisões, tomar opções e temos de as assumir. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste que te fez crescer? O objetivo desta questão tem a ver com não ficarmos ali parados naquele momento, mas talvez tenhamos dado um passo atrás para subir 2 à frente. Mas em termos profissionais ou em termos gerais? Em termos gerais. O passo mais complicado, não na altura, mas olhando para trás, que me marcou muito e que me ajudou a crescer, foi quando eu fui para fora, de facto. Porque vivi sempre com meus pais, não fazia nada, porque a minha mãe não me deixava. Depois também se queixava, mas eu depois também não fazia quando devia fazer, mas é assim na generalidade das pessoas. E fui de repente para fora, sozinho, para um meio completamente diferente, um meio que não poderia voltar no dia a seguir, porque estava a uma distância ainda considerável, ainda que fosse em Espanha, mas era longe, não era uma possibilidade de vir de um dia para o outro.
E tive de crescer a todos os níveis, a safar-me de algumas situações sociais, com meus colegas, com pessoas que eu não conhecia, um meio também diferente, quer nas pequenas coisas em casa, de lavar a roupa, de fazer o comer e tudo mais. Aí cresci bastante. Agora, de resto, há muitos momentos de crescimento, momentos em que passamos por dificuldades, pessoas que nos são muito queridas passam por dificuldades, como doenças e tudo mais. Isso também nos faz crescer, faz ver a vida de outra forma, não olhar com tanta leveza para a vida, porque às vezes desvalorizamos muito o nosso dia-a-dia. E isso são pequenas coisas que nos vão acontecendo que também levam a esse pensamento. Hoje em dia olho para o meu dia-a-dia e para as pessoas que me rodeiam de forma diferente do que vi há uns anos atrás, para algumas situações em que me vi envolvido direto ou indiretamente, e isso, claro, que também leva ao nosso crescimento. Já alguma vez te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Muitas, por acaso é uma questão que eu faço muitas vezes a mim próprio e às outras pessoas, nomeadamente faço isso, se calhar até porque também pela parte de ser jornalista, fazer perguntas é muito habitual, mas faço muitas vezes essas perguntas a crianças, minhas sobrinhas, meus primos, etc., como também a pessoas mais velhas, com muito mais experiência, para tentar também perceber como é que diferentes pessoas com diferentes experiências olham para a vida e o que é que cada um aprendeu com isso. E o que me levou sempre a uma resposta é que ninguém sabe o sentido da vida, não é? Ou pouca gente sabe, e quem sabe não sei como é que irá saber, não é? Porque as coisas mudam tanto e pelas respostas que eu já obtive, as pessoas que chegam à terceira idade, que já são avós, bisavós, olham para as experiências que tiveram na vida, e algumas são similares às que nós vamos tendo nas nossas fases, não é? De uma forma completamente diferente à que nós olhamos neste momento. Aliás, nós formos a ver, eu com 30 anos olho para as experiências que tive com 20 de uma forma diferente do que na altura, não é? Como é óbvio. Mas, outra consciência, outra maturidade também. Mas eu procurando responder-me a mim próprio a essa pergunta, e neste caso também a ti, o sentido da vida, no meu caso, é ser feliz, que é muito lato, mas é verdade, e fazer as pessoas que são de facto importantes para mim, que são a minha família, felizes. É aquela sensação de que por eles dava a vida, sendo que isso também é uma expressão com uma leveza muito, muito grande, mas sinto isso, que a felicidade daqueles que me rodeiam e que de facto amo é o mais importante. O que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste? Muita coisa. Se te fossem dados todos os recursos e tu pudesses fazer tudo o que tu quisesses, o que tu gostavas de fazer que ainda não fizeste? Por todos os recursos, referimos-nos ao Euromilhões, por exemplo, que é o que toda a gente pensa hoje em dia, não é? O que é que fazíamos com o Euromilhões? Porque tendo dinheiro neste mundo, nesta sociedade, basicamente depois poderíamos chegar a quase tudo, não é? Menos à felicidade, se calhar, porque o dinheiro não atrás. Fazia muita coisa, ajudava, mas não no sentido de dar, mas de permitir ou dar ferramentas para que muita gente que é minha amiga, muita gente que eu conheço, mesmo não sendo minha amiga, merece ter outras condições de vida, qualidade de vida, e digo isto, por exemplo, criava empregos para pessoas, porque conheço muita gente que, de facto, merecia mais, faz, e são boas pessoas, têm boas condutas e não têm sorte, por vezes, na vida que têm, e isso seria uma coisa importante para... Não dava dinheiro por dar, mas permitia que as pessoas ganhassem dinheiro suficiente para terem a vida que merecem, mesmo trabalhando, porque também não dar as coisas de mão beijada também pode funcionar ao contrário. Eu próprio era incapaz também de fugir do Porto, por exemplo, voltando um pouco ao início da conversa, mas viajava mais, conhecia muito mais locais que quero conhecer
e gostava de um dia ter a oportunidade de conhecer grande parte deles. Nunca se sabe se serei capaz disso ou não, se terei condições para tal. E basicamente é isso, e depois tratava de lá estar, de fazer com que não faltasse nada àquelas pessoas que eu amo e que, de certa forma, fosse com dinheiro ou fosse com experiências, oportunidades, tivessem mais dias felizes do que infelizes, sendo que, lá está, ter todos os recursos ou ter todo o dinheiro do mundo, ou 1 euro ou milhões, não é garante de nada. Isso, infelizmente ou felizmente, acho que é infelizmente. Garante-nos experiências, mas não nos garante felicidade. Sim, infelizmente já tenho essa noção. Às vezes, não sei quem é que dizia que os ignorantes são os mais felizes, e às vezes eu gostava de voltar atrás e não ter a noção das coisas que mais vezes tenho, porque se calhar também tinha outras ilusões e era mais feliz dessa forma. Surge-me aqui uma grande questão, porque falaste que estás no Porto Canal há 9 anos e eu não sei se tu és adepto do Futebol Clube do Porto. Sou. Ainda bem. Sim. O que é que significa para ti o Futebol Clube do Porto? É o meu clube. Eu digo, é o meu segundo clube. O meu Porque primeiro tu clube... tens a possibilidade de ter as duas coisas, ou seja, o Sim. clube e trabalhar Sim. dentro. O meu primeiro clube é o Grupo Desportivo do Viso. É o clube onde eu acabei por crescer, onde o meu pai jogava, onde jogo hoje e jogo com a maior parte dos meus grandes amigos. Já tenho mais primos meus, até através da minha pessoa, que também jogam e tudo mais. Mas se formos a falar de futebol e tudo mais, o meu clube é o Futebol Clube do Porto, sempre foi. Até tive já o sonho, que entretanto já não é o sonho, de conseguir que a modalidade do hóquei em campo fosse reativada no Futebol Clube do Porto, porque assim, de certa forma, também conseguiria fazer aquilo que o meu pai conseguiu, que foi jogar nestes 2 clubes. Mas pronto, isso já não me parece que seja possível, e também eu já caminho mais para deixar de jogar do que para continuar a jogar. Mas sempre fui do Futebol Clube do Porto. Eu nasci na maternidade, mas cresci. Minha primeira casa era ao lado da Constituição, na Rua de São Brás. Sempre estive lá, ia jogar com os meus amigos, ou depois fui começar a jogar futebol, foi lá também. Depois morei nas Antas, ao lado também do estádio das Antas, e foi lá que comecei a praticar outras modalidades, como por exemplo o basquetebol, o hóquei em patins também, etc. E sempre fui acompanhando o futebol. O meu pai jogou lá, isso não queria dizer nada, até porque o meu pai nem era do Futebol Clube do Porto, agora cada vez é mais, outra vez, foi jogador, mas isso não queria dizer que fosse portista, mas sempre tive uma ligação muito forte com o Futebol Clube do Porto, e também parte dessa ligação deve-se a dois vizinhos, ou aos meus vizinhos na Rua de São Brás, que era uma ilha da cidade do Porto, que eram muito deportistas, eram e são, e falo da Cilinha, do marido e dos filhos. E eles eram mesmo muito deportistas, e então tentavam sempre levar para o Porto e comprar-me, entre aspas, com o Porto. Eu gostava muito de ir lá quando era muito criança, ainda se calhar nem andava na escola, ou se andava para ir na primeira classe, ia lá tomar um pingo, que é muito característico da cidade do Porto, ainda por cima, e então entrava em mim todo aquele portismo dele, e de certa forma, deles, aliás, e de certa forma fui condicionado por isso. E depois fui sempre acompanhando os jogos, e ao Estádio das Antas, numa altura em que nós pedíamos, um grupo bastante grande de amigos, pedíamos aos senhores mais velhos que pagavam um bilhete para entrar com eles, porque nós podíamos, os adultos podiam levar uma criança com eles, então nós fazíamos fila e leve-me consigo, entrávamos todos, íamos ver os jogos todos no Estádio das Antas. Quando morava mesmo lá ao lado, ia ver os treinos até, e esperava pelo final dos treinos para estar ali com os jogadores, para os cumprimentar, para pedir camisolas, etc, e depois ia ver também as modalidades, e depois, entretanto, fui praticando modalidades no Futebol Clube do Porto. Depois deixei de o fazer quando entrei, por exemplo, no hóquei, mas nunca deixei de ser portista, e ia sempre ver os jogos ao estádio. Depois, profissionalmente, deixei de o poder fazer, não tinha tempo, ou descruzava os horários, e agora vou ver outra vez os jogos todos ao estádio, porque tenho de estar lá, sim ou sim, em termos profissionais. Como é para ti lidar com as grandes figuras, como os jogadores do Futebol Clube do Porto, que têm passado nestes últimos anos pela equipa?
como é lidar com eles em termos profissionais. Algum dia te passou pela cabeça que isso podia acontecer? Nunca pensei nisso, nunca pensei, por exemplo, a maior figura delas todas, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, nunca pensei entrevistá-lo, e já o fiz um sem número de vezes. É a única figura que posso dizer que me intimida, que não sei como reagir perante ele, desde sempre, e ele reage comigo e com os meus colegas todos, como é óbvio, não é diferente comigo, com muita vontade. E eu fico ali preso e sinto que não estou a ser eu próprio, porque quer dizer, é o presidente do Futebol Clube do Porto, tudo que a ele é associado, a história toda, o que ele conseguiu, o que cresceu o clube graças à forma inteligente como liderou o clube, à raça que também tem, não é? E que o demonstra. A mim condiciona-me bastante. De resto, os jogadores e tudo mais, gosto de entrevistar aqueles jogadores que eu também gosto. Por exemplo, um deles foi o Lúcio Gonzalez, que era, enquanto médio, um dos meus jogadores preferidos. O comandante. Exatamente. E poder entrevistá-lo e interagir com ele é diferente, mas também outros jogadores, o João Pinto, por exemplo, o eterno capitão, é uma figura e uma pessoa do outro mundo, e entre outros jogadores gostava, por exemplo, nunca tive a oportunidade de Jorge Costa. O Domingos, que era o meu ídolo de infância, já o entrevistei bastantes vezes e é sempre uma coisa fantástica. Depois também há outros jogadores mais recentes que também, por exemplo, gosto muito de um que não teve muita sorte no Futebol Clube do Porto, não teve o espaço que se calhar que ele próprio queria e que se calhar merecia, que é o André Castro, que está na Turquia. Mas acima de tudo são pessoas normais, lá está, são grandes jogadores, são figuras porque são mediáticos pela profissão que têm, mas são pessoas fenomenais porque são simples, são acessíveis, são ímpares. Qual foi o jogador de futebol que te deu mais gozo a entrevistar? Gozo, no bom sentido, sim. E no sentido Pode ser um ex-jogador? Positivo. Pode? Acho que foi mesmo o João Pinto. Eu e alguns meus colegas tivemos encarregues de fazer as entrevistas para o Museu do Futebol Clube do Porto e eu especifiquei, tivemos a colaborar com o Museu do Porto em vários parâmetros. Eu fiz as entrevistas para o Museu, inclusivamente ao Presidente e entre outras figuras, mas aquela entrevista que mais me marcou foi ao João Pinto, porque estávamos a falar do que é ser Porto, do que é a mística, do que é sentir o Porto e cheguei a uma altura que eu estava com as lágrimas nos olhos só de o ouvir falar sobre o que era para ele o Futebol Clube do Porto. Terá sido aquela entrevista mais marcante para mim. Se tivesses que arranjar uma palavra para o João Pinto, qual seria? Não dá para arranjar só uma palavra, não dá. Capitão poderá ser, porque ele para mim é o eterno capitão, obviamente que houve outros, entretanto, e antes era o Gomes, por exemplo, ele foi capitão na final da Liga dos Campeões, ou da Taça dos Campeões, porque o Gomes estava lesionado, mas de certa forma, pelo menos para a minha geração, tenho a ideia que para ele é aquele capitão do Futebol Clube do Porto, pela forma de estar e tudo mais. Ou seja, a palavra capitão nele incorpora muitas outras palavras, muitas outras qualidades que é muito complicado de definir, porque eu sei de histórias, não sei se são públicas ou não, mas também não são segredos nenhuns, de ele ter lesões graves e jogar. Alguns companheiros de equipa da altura dele contarem, inclusivamente, que não sabiam como é que ele poderia correr, como estava a correr, tendo em conta as lesões que eles sabiam que o João Pinto tinha, e o próprio caráter dele. E depois é uma pessoa formidável em termos de pessoa mesmo, fora o que era como jogador, porque é muito brincalhão, é muito humilde, e há muitos desses casos, jogadores que têm um currículo fantástico, chegaram a pontos incríveis e falamos com eles
e são muito, muito humildes, às vezes até demasiado humildes para aquilo que eles conquistaram. Para finalizar este 1080 segundos, eu vou colocar duas últimas questões ao Tiago. Uma tem a ver, qual seria a palavra que tu arranjavas para o Jorge Nuno Pinto da Costa? Visto que já o entrevistaste algumas vezes e algumas das vezes ficaste... Não foi algumas, foi todas. Todas as vezes. Nem era preciso entrevistar, bastava estar, cumprimentar, qualquer coisa, interagir com ele, ficava com... Mas se tivesses que arranjar uma palavra para ele, visto que já lidaste várias vezes com ele diretamente, qual seria essa palavra? E a segunda tem a ver com algumas dicas que tu possas dar para pessoas que estão a tentar seguir a tua área, que foi o jornalismo. Ou seja, pessoas que neste momento estão a pensar em ir para a universidade ou estão a acabar os seus cursos, e quais as dicas que tu darias a essas pessoas? Sobre o presidente, ocorrem-me duas palavras. Posso usar duas? Podes. Posso fintar aí? A primeira, gênio, porque de facto... Quem não conhece a história e o que ele fez, se calhar não pensa dessa forma. Podem pensar que se calhar é uma palavra demasiado forte para alguém que tem uma carreira no desporto, no futebol e tudo mais, e com os preconceitos que existem, mas de facto aquilo que ele sempre fez e que conseguiu com que o Porto crescesse é de gênio, é de uma pessoa fora do normal, com um QI seguramente acima da média, é uma pessoa muito à frente de todas as outras. E depois é líder, porque não é fácil ser-se um líder, não é uma responsabilidade que vai muito para além daquilo que nós vemos, não é, normalmente, e eu estou a dizer isso e não faço ideia das responsabilidades, mas seguramente, ainda para mais sendo líder de um clube como o Futebol Clube do Porto, com a dimensão do clube, com o impacto que o clube tem no país, também no mundo, porque hoje em dia o Futebol Clube do Porto tem um impacto brutal em todo o mundo, é muito peso nos ombros de uma só pessoa, e neste caso percebe-se que há muitos anos que o peso cai todo sobre ele, ainda que haja muita gente a trabalhar no Futebol Clube do Porto. A verdade é que tudo o que se refere ao clube se associa a ele. E por isso também a palavra líder são as duas, essa e o gênio são as duas palavras que mais me fazem lembrar, isto sem me parecer que estou aqui a dar graxa, porque não, e até nem gosto muito disso. Agora, conselhos a quem segue ou quem quer seguir jornalismo, escolham outra área. É o melhor conselho que eu posso dar, porque de facto as coisas não estão fáceis, há muita gente a seguir a área do jornalismo, está uma área saturada, como outras também, mas jornalismo é que eu estou mais por dentro também, tenho mais conhecimento, mas de facto se há pessoas, porque lá está, há muita gente de facto a vir para o jornalismo e a mediocridade muitas vezes acaba por ganhar espaço perante outras pessoas que se calhar tinham mais valor. Isso acontece nos nossos dias, se calhar acontecia antes também, não é uma novidade. Isso muitas vezes pode levar à frustração e ao desalento. Mas de facto, quem tem esse gosto e quem quer mesmo ser jornalista, e ser jornalista não é aparecer na televisão, são coisas diferentes, se bem que quem quer aparecer na televisão tem todo o direito também o querer e fazer por isso. Cada um tem as suas motivações e os seus objetivos, mas falando-se quem quer ser jornalista é quem quer trabalhar em jornalismo, quem quer seguir as linhas que são as que orientam o jornalista, e quem acha que tem essas capacidades, e se os professores, os colegas, etc., se revêem nisso também, acho que devem continuar a ver aquilo que de bom é feito, tanto cá fora, mas principalmente lá fora, pelo menos é o que eu faço. Eu vejo muitos canais de informação estrangeiros, nomeadamente americanos, britânicos, e procuro acompanhar a forma deles trabalharem, se bem que muitas vezes são formas completamente diferentes, uns mais rígidos, outros muito mais à vontade, e nós se calhar estamos no meio termo para já nessa forma de estarem,
em televisão, por exemplo, mas há muitos exemplos muito bons também em Portugal, seja na televisão, seja nas rádios, seja nos jornais, e investir nisso, procurar fazer, não só saber é muito importante, mas também fazer, serem proativos, autodidatas, agora, por exemplo, com a questão do YouTube, que acaba por ser também uma ferramenta tua. É muito importante também procurar ter impacto a esse nível. Não quer dizer que com isso que depois liguem de uma televisão a dizer olha, podes vir porque vimos os teus vídeos no YouTube. Claro. Mas também, se calhar, há muitas outras coisas que muita gente diga para fazer e isso também não resulta em nada. O importante é as pessoas irem se preparando para aquilo que vão fazer e que querem mesmo fazer. Foi um pouco isso que procurei fazer. E, acima de tudo, uma coisa que é muito importante que eu noto é não deixarem de fazer outras coisas. Eu tive alturas em que não trabalhava em jornalismo, não havia espaço, ou pelo menos eu não tinha conhecimento de algum sítio para trabalhar. Não deixei de fazer outras coisas, trabalhar noutras empresas, de outras atividades que muitas vezes as pessoas têm maiores preconceitos, porque, sei lá, não... Se não for isto, eu não faço outra coisa. Sim, quer dizer, e não foi isso que, por um lado, me desviou do meu caminho e não foi isso que me levou a não evoluir. Até evoluí noutras experiências. Por exemplo, eu trabalhei como telefonista numa empresa de comunicação. E isso não me fez desviar do meu caminho para ser jornalista e não me deixou de me impedir de evoluir. E eu, ao fazer isso, acabei por evoluir em termos de comunicação, por exemplo, que acaba por ser também uma ferramenta minha. Qual é a tua grande referência dentro do jornalismo? Se é que tens? Tenho muitas referências, eu gosto muito de ver. Eu, em termos de jornalistas, não olho muito a nomes e a uma pessoa só, vejo um leque muito grande de jornalistas e deles tiro algumas coisas. Em termos nacionais há vários, há pessoas até que são referência e eu não procuro ser igual ou parecido porque nem sequer tenho essas capacidades. Tenho colegas meus que acabam por ser referências e lá está, vou começar outra vez a dar graxa, mas começando pelo Portugal, por exemplo, temos o Paulo Miguel Castro e o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim é um caso de um jornalista que faz um tipo de trabalho que não tem nada a ver com o que eu algum dia irei fazer, porque eu não tenho essas capacidades que ele tem. E acho que o trabalho dele é fantástico e, no entanto, não é, nem sequer tento ser como ele. Em termos de narrações, confesso que já não me recordava, até porque era muito novo, mas a trabalhar no museu e tudo mais, via as narrações do Rui Cerqueira, por exemplo, que também acaba por ser meu chefe no Portucanal e também acho bastante interessante. Gosto também do Rui Orlando da Sport TV. Depois também é muito complicado falar, tenho vários amigos, por exemplo o Bruno Cabral, em termos de rádio, gosto muito. Gosto do Fernando Eurico da Antena 1, também é muito bom, acho que é dos meus preferidos, mas há muitos também, o João Ricardo Bateiro, etc, muitos nomes sonantes. O Edmundo Lisboa também, que eu conheço por razões diferentes, tem um estilo mais africano, até ele gosta muito disso, tem um estilo muito diferente dos outros, também é interessante. E em televisão, Alexandre Santos, da RTP, também gosto muito. Agora, dizer assim mais nomes às vezes é complicado porque eu também não vinha preparado para isso. O que é necessário para ti para ser um bom jornalista? É importante para ser bom. O que é importante para ser um bom jornalista é o que é importante para ser bom em qualquer coisa. É as pessoas dedicarem-se, não ficarem satisfeitas com o pouco que conseguem, não ficarem deslumbradas com os elogios, não se irem abaixo com as críticas, mas isso é algo que se pode aplicar em tudo na vida, porque lá está, se calhar na televisão, neste meio, se nota muito mais os elogios fáceis, as críticas injustas, mas depois também há as críticas justas e há os elogios que são mesmo dados com propriedade. É importante termos discernimento para perceber e recolher de tudo o que nos transmitem o que é essencial, o que é importante para nós evoluirmos e não deixarmos de nos deslumbrar porque as coisas agora vão ser todas fáceis, nem desmotivar porque agora já não tenho
condições para continuar, porque isto afinal é tudo muito complicado e etc. Eu acho que o importante é termos os pés sempre assentes no chão. Nós não sabemos o nosso caminho, eu não sei o meu caminho, gostava que fosse uma coisa, mas às vezes não é, e depois já gostava que fosse outra, não é? Consoante o caminho que vamos trilhando, as coisas vão mudando, mas acima de tudo termos os pés bem assentes no chão e não nos deixarmos ir com os elogios, nem nos deixarmos parar pelas críticas. É isso que eu faço, sempre fiz, tenho a minha opinião, ouço a dos outros, retiro aquilo que eu acho importante dos outros, às vezes custa um bocadinho nas críticas, obviamente para toda a gente, ninguém é diferente nesse campo, custa um bocadinho, mas é importante, mas não me deixo levar nem por uma coisa nem por outra. Tenho a minha opinião e fico por aí. Foram 1080 segundos com o Tiago Marques. Se quiserem colocar alguma questão ao Tiago, é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Tiago e será ele próprio a responder às vossas questões. A ti, Tiago, só te tenho a agradecer por estes 1080 segundos. Obrigado. A vocês, gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre estes vídeos, porque quando o estão a fazer, automaticamente estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição. Sinais esses que o conteúdo que aqui se fala é interessante e que outras pessoas devem ter acesso a ele. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.